Fala pessoal, estamos de novo por aqui, mais uma aula de resolução de questões. Hoje trabalharemos o tema crime de abuso de autoridade, crime de corrupção passiva, crime de desobediência e também algumas considerações sobre a figura da prisão temporária. Sem demora, vamos à nossa pergunta do dia. Questão número 58 do 39º exame da OAB. Maciel teve sua prisão temporária prolongada sem motivo justo e excepcionalíssimo por decisão de Xavier, diretor da unidade prisional em que Maciel estava custodiado. Esgotado o prazo legal para que ele fosse posto em liberdade, Xavier ignorou dolosamente o alvará de soltura por 5 dias, com o objetivo de prejudicar Maciel, seu inimigo declarado. Sobre o procedimento de Xavier, assinale a alternativa correta. Vamos aqui já anotar informações relevantes do nosso enunciado para facilitar a nossa resposta. Maciel teve a sua prisão temporária prolongada sem motivo justo, e excepcionalíssimo, por decisão de Xavier, diretor da unidade prisional em que Maciel estava custodiado. Esgotado o prazo legal para que ele fosse posto em liberdade, Xavier ignorou dolosamente o alvará de soltura. Ignorou dolosamente o alvará de soltura por 5 dias. E ele fez isso com o objetivo de prejudicar Maciel, seu inimigo declarado. Sob o procedimento de Xavier, assinale a alternativa correta. Vamos colocar na tela as alternativas. Nesse momento, eu sugiro que você pause o vídeo e tente responder a essa questão. Pausou o vídeo, vamos dar prosseguimento. Aproveite que pausou o vídeo, dê aquela curtida no vídeo para ajudar o canal, beleza? Então vamos prosseguir aqui. Alternativa A. Ele quem? Xavier. Xavier praticou o crime de corrupção passiva privilegiada. Alternativa errada e vamos ver por quê. Eu vou colocar na tela para vocês aqui, direto da fonte, a figura da corrupção passiva privilegiada, descrita pela doutrina lá no artigo 317, parágrafo 2º do Código Penal. O artigo 317 caput, ele traz a corrupção passiva clássica, que é solicitar ou receber para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas, em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Aí o parágrafo 2º, que é a corrupção passiva privilegiada, diz o seguinte: se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Cuidado, meus amigos, porque, de fato, olha, vamos pensar na conduta de Xavier. O Xavier, ele deixou de praticar e retardou um ato de ofício. Ele retardou um ato de ofício. Ele esperou lá 5 dias para dar cumprimento. Ele ignorou por 5 dias o alvará de soltura, ignorou dolosamente. Porém, para que seja configurado o crime de corrupção passiva privilegiada, o Xavier teria que ter agido cedendo a pedido ou influência de outrem. Cedendo a pedido ou influência de outrem. Então, veja, para que fosse configurado aqui no nosso caso o crime de corrupção passiva, Xavier deveria ter retardado esse ato de ofício, violando o dever funcional, porém cedendo a pedido ou por influência de outrem. Cedendo a pedido ou por influência de outrem. No nosso caso aqui do enunciado, Xavier não cedeu a pedido e não agiu por influência de ninguém. Ele agiu por conta própria, com o objetivo de prejudicar Maciel. Agiu por conta própria, com o objetivo de prejudicar Maciel. Portanto, não configurado aqui o crime de corrupção passiva. Por quê? Porque faltou essa parte aqui do elemento do tipo cedendo a pedido ou influência de outra. Vamos voltar aqui na tela para vocês verificarem de novo a parte final do enunciado. Ele atuou com o objetivo, vamos sublinhar de novo, com o objetivo de prejudicar Maciel, seu inimigo declarado. Vejam a importância de destacar os pontos mais relevantes do enunciado.
Alternativa B. Ele, Xavier, praticou o crime de abuso de autoridade? Agora sim. Alternativa correta. Ele praticou o crime de abuso de autoridade. Resposta bem simples, tá? Mas vamos entender qual crime de abuso de autoridade ele praticou e por que a conduta dele configura crime de abuso de autoridade. Vamos também direto na fonte, lá na Lei 13.869 de 2019, a Lei de Abuso de Autoridade, que é quase que um xodó da FGV. Portanto, é importantíssimo vocês terem conhecimento sobre essa lei. A lei de abuso de autoridade, ela traz vários tipos penais ali, vários. No nosso caso aqui, o tipo penal tratado pela FGV nessa questão é o tipo penal previsto no artigo 12, parágrafo único, inciso 4º. Vamos lá? Artigo 12. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Aí o parágrafo único. Incorre na mesma pena quem? A pena de 6 meses a 2 anos e multa. Incorre na mesma pena quem? Inciso 4º. Prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando sem justo motivo excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Então vamos achar a conduta de Xavier aqui, no tipo penal? Olha, ele prolongou a execução do quê? Da prisão temporária do Maciel. Ele prolongou a execução da prisão temporária de Maciel, deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido, deixando de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido. Tá certo, Rodrigo. Então, a conduta dele caiu como uma luva a esse tipo penal? Caiu. Mas eu chamo a atenção de vocês aqui para o seguinte: não basta só isso. Para que a conduta dele configure o crime de abuso de autoridade, não basta o fato de ele ter prolongado a prisão temporária de Maciel, deixando de dar cumprimento imediato ao alvará de soltura, sem justo motivo, sem justo ou excepcionalíssimo motivo. Não basta. Para a configuração do crime de abuso de autoridade, a lei exige a presença do chamado elemento subjetivo específico. Ela exige, a lei, uma finalidade específica do agente. Vamos ver onde a lei diz isso? E onde nós vamos encontrar essa finalidade específica do agente? Na mesma lei de abuso de autoridade, lá no artigo 1º, parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Agora sim eu consigo enquadrar por completo a conduta de Xavier. Por quê? A conduta dele constitui crime de abuso de autoridade, porque ele prolongou o tempo de prisão temporária de Maciel, deixando de dar imediato cumprimento ao alvará de soltura, mas além disso, ele fez com a finalidade específica de prejudicar outrem, de prejudicar Maciel, Vejam lá, de onde eu tiro isso? Voz da minha cabeça? Claro que não, do próprio enunciado. Vamos grifar mais uma vez. Xavier agiu com o objetivo de prejudicar Maciel, seu inimigo declarado. Agora sim, fechamos a conduta praticada por Xavier. Fechamos a conduta. Então não basta lá na lei de abuso de autoridade eu encontrar o tipo penal. Olha, o sujeito praticou essa conduta prevista no tipo penal. Não basta. Eu tenho que verificar também, em associação com o artigo 1º, parágrafo 1º da lei de abuso de autoridade, se havia essa finalidade específica. Havia ou não essa finalidade específica do agente de prejudicar outra pessoa, ou mesmo por interesse ou mero capricho pessoal. É preciso verificar, portanto, a presença dessa finalidade específica para que o fato seja considerado típico, certo? Portanto, como o nosso enunciado trouxe de forma categórica que ele prolongou o tempo de prisão
temporária de Maciel. Deixou de dar cumprimento ao alvará de soltura imediatamente após recebido. E ainda agiu dessa forma com o objetivo de prejudicar Maciel, que era seu inimigo declarado, perfeito crime de abuso de autoridade. Agora vamos ver as demais alternativas. Ele, Xavier, praticou o crime de desobediência? Não, não praticou o crime de desobediência, por quê? Porque a conduta dele, ela vai se enquadrar especificamente no crime de abuso de autoridade, conforme eu já apresentei aqui para vocês. De todo modo, vamos lá no Código Penal para vocês entenderem um pouco melhor a situação. Artigo 330 do Código Penal traz ali o crime de desobediência. Vejam, desobedecer a ordem legal de funcionário público. Desobedecer a ordem legal de funcionário público, pena de 15 dias a 6 meses. Vocês podem até mencionar, mas Rodrigo, ao descumprir o alvará de soltura, ele desobedeceu a ordem da autoridade que expediu esse alvará de soltura. Ele desobedeceu a ordem legal de funcionário público. Tá, tudo bem, ele desobedeceu. No entanto, que essa desobediência, ela foi o quê? Ela foi um meio necessário para a prática de um outro crime mais grave. Qual crime mais grave foi esse? O crime de abuso de autoridade. Foi o meio necessário. Por quê? A conduta dele, a gente pegar ela na íntegra, ela cai como uma luva no crime de abuso de autoridade, que traz ali um regramento específico. A conduta dele foi específica, de prolongar a prisão temporária, de deixar de dar cumprimento ao alvará de soltura e agindo assim com o objetivo de prejudicar outra pessoa. Então, a desobediência, aqui no sentido de não cumprir imediatamente o alvará de soltura, acaba, por consequência, sendo apenas um meio necessário, aplicando-se aqui o princípio da consunção, um meio necessário para a prática do crime mais grave, que é o delito de abuso de autoridade. E a letra D, evidentemente, não praticou crime algum, tendo em vista que o alvará de soltura foi cumprido. Claro que a alternativa está errada, por quê? Porque o alvará de soltura foi cumprido dias depois do prazo estabelecido, dias depois do dia em que ele deveria ter sido efetivamente cumprido. Vamos ver de novo lá no enunciado, para não ficar nenhuma dúvida. Vejam lá. Ignorou dolosamente o alvará de soltura por 5 dias. Ah, mas o alvará foi cumprido depois? Não importa, não importa. Foi cumprido 5 dias depois. E o tipo penal lá da lei de abuso de autoridade, vamos voltar para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida também. O tipo penal do artigo 12, parágrafo único, inciso 4º, ele diz: prolonga a execução do que? De prisão temporária. Então, pouco importa qual alvará de soltura foi cumprido depois de 5 dias. O fato é que ele prolongou a execução da prisão temporária de Maciel e assim agiu, não dando cumprimento ao alvará de soltura imediatamente após recebido, e assim agiu com o objetivo de prejudicar seu inimigo declarado, tá certo? E sobre a prisão temporária, o recado que eu quero deixar para vocês aqui, a revisão é a seguinte: a prisão temporária, como sabemos, é uma prisão decretada na fase investigativa apenas, para fins investigativos, e ela tem um prazo máximo. Ela tem um prazo máximo, ela não pode durar por tempo indeterminado, ao contrário do que ocorre com a prisão preventiva. E qual que é esse prazo máximo? 5 dias prorrogável por mais 5, como regra geral, e se estivermos diante de um crime hediondo ou equiparado, o prazo será de 30 dias, prorrogável por mais 30. Beleza? Deixa aquela curtida então, espero que tenham gostado e até a próxima resolução de questões. Grande abraço.